Vamos falar do nosso tema aqui, doutor? Então, Vamos. vamos lá. Dor Queria te crônica. perguntar, vamos do começo, né? Sim. O que que caracteriza uma dor sendo crônica? Conceitualmente, por que que ela é crônica? Bom, a gente divide a dor basicamente em Tá. dor aguda e dor crônica. Tá. A dor aguda é aquela dor, por exemplo, dor pós-operatória, uma dor de cabeça, uma dor de trauma, então você bateu o joelho, torceu um pé, isso é uma dor aguda. É uma dor imediata, que a gente trata de uma forma. A dor crônica, basicamente, é uma dor que perdura por mais de 3 meses. E aí essa dor crônica, ela pode ser uma dor de uma osteoartrose de joelho, por exemplo. Ela pode ser uma dor neuropática, né, que a gente fala dor neuropática, uma dor nociceptiva da osteoartrose de joelho. Dor neuropática, uma dor causada por alteração nervosa. Então, por exemplo, um herpes zoster causa uma dor crônica. Então, basicamente, uma dor crônica é uma dor que perdura por mais de 3 meses. E uma dor menor do que esse tempo a gente ainda caracteriza como dor aguda. O que muda, na verdade, é a forma de tratamento. Uma dor aguda, a gente consegue tratar muito mais fácil do que uma dor crônica. A dor crônica é mais complicada. Vamos falar dos tratamentos aí daqui a pouco, né? E Esse a- a- paciente é um paciente que passa por uma equipe multidisciplinar ou não? Ele só passa num ambulatório de dor e lá vocês conseguem diagnosticar e fazer o tratamento? Não. Não, o paciente com dor crônica, o tratamento ele é multidisciplinar, né? A gente precisa primeiro fazer uma avaliação detalhada desse paciente, um exame clínico detalhado, caracterizar bem a dor que ele está sentindo, pedir alguns exames, se for necessário, e aí o tratamento ele faz parte de uma equipe multidisciplinar. Entendi. Bom, eu tenho duas perguntas agora de cara, assim, né? Agora me aguçou aqui. Dor crônica, ela é uma doença ou ela é o resultado, a consequência de uma doença? Essa é a primeira. Tá. Vai lá. Então vamos lá. No passado, passado 30 anos, por exemplo, atrás, a gente caracterizava a dor como um sinal de alguma doença. A pessoa tinha dor, você tinha que investigar porque ela tinha algum problema, outro de saúde. Hoje a gente sabe que não. Hoje você pode ter algum problema que te causou dor, esse problema foi resolvido e a dor perdura. E essa dor, se ela não for bem tratada, ela pode perdurar por anos. Então hoje a dor por si só é uma doença. É considerada uma doença. E o interessante da dor é que ela é uma experiência muito pessoal, né? É. Porque a dor é um sintoma sensorial. Então a dor você pode ter uma característica, por exemplo, uma mesma dor em pessoas diferentes, elas podem ter pesos diferentes, né? Eu posso atender uma pessoa com uma cara tranquila e falar, olha, eu tô com uma dor muito forte. Uhum. E a gente usa uma escala de dor de 0 a 10. Então, gradua essa dor para mim, 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor da sua vida. A pessoa pode com uma cara tranquila falar, eu tenho uma dor, nota 10. E você, tudo bem. E uma outra pode chegar com uma cara de dor, uma face de dor, e quando você pede para graduar, ela dá uma nota 8, por exemplo. Então é uma experiência muito pessoal a Sim, dor, né? sim. E a dor crônica, ela depois, então ela vira crônica depois de 3 meses, né, persistindo ali. Ela pode ser uma dor em qualquer parte do corpo? Ela pode ser uma dor em qualquer parte do corpo, ou no corpo inteiro, muitas vezes, né? Ah, é? A pessoa reclama de dor no corpo inteiro. Tipo fibromialgia. Tipo fibromialgia, outras doenças reumatológicas, dores neuropáticas. E aí é importante você identificar, excluir outras causas de dor e fazer o tratamento correto da dor. Mas ela pode pegar o corpo inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho. Eu sempre tive essa dúvida, na verdade. O paciente que tem uma dor crônica, exemplo, ele tem uma dor crônica por um problema ortopédico. E ele faz o acompanhamento com o ortopedista dele. Só que é uma dor que acompanha ele, enfim. Como que o paciente tem acesso a você? Exemplo, ele pode pedir indicação no convênio por um especialista de dor ou esse paciente chega a você por um intermédio de indicação do médico? Na verdade, a medicina física e reabilitação é uma especialidade médica, né? A gente conhece como fisiatria. O paciente pode buscar o fisiatra diretamente ou ele pode ser encaminhado. Então, a fisiatria
está começando a aparecer um pouco mais agora, mas Sim. pouca gente ainda conhece. É exatamente por isso. Então, muitas vezes ela acaba indo em outro especialista, que às vezes não tem a prática da dor, o próprio especialista encaminha. Olha, procura um fisiatra para tratar a dor, procura um especialista em dor. Então, o próprio especialista pode orientar, mas a pessoa pode buscar por conta própria, ou muitas vezes o que acontece, alguém que teve esse problema fala para a pessoa, você já foi no fisiatra? Procura um fisiatra. E aí ela procura o fisiatra. Entendi. Doutor, eu queria te perguntar o seguinte: quais são as queixas mais comuns que você recebe lá no consultório, então? O que aparece de mais caso? Ou as patologias que mais aparecem, assim, relacionadas à dor? As partes do corpo que mais doem, por exemplo? Aparece tudo. Aparece dor de cabeça, por exemplo, crônica, né? Enxaqueca, por exemplo, dor cervical, aparece dor na região dos ombros, aparece dor neuropática, dor por pós-herpética, por exemplo, doença pós-herpéticas. Então aparece a dor, não tem uma dor específica, é a dor, e a dor, geralmente, a dor crônica, ela pode mudar de área. A pessoa tem dor no cotovelo, por exemplo, e aí, mas a dor, não, hoje dou meu quadril e tá doendo meu joelho. Às vezes tem uma osteoartrite nessa região, que causa a dor, realmente, a dor crônica, mas às vezes não tem nada, é uma dor residual por algum problema que ela teve, um trauma, que se resolveu, mas que a dor persistiu. E tem algumas pessoas que elas têm mais propensão a ter uma dor crônica ou isso não funciona assim? Olha, a dor crônica... Tem gente que é mais eleito assim a ter dor? Existe. As pessoas acima de 50 anos, por exemplo, têm mais chance de ter dor crônica. As mulheres têm uma tendência maior a ter dor crônica. Beleza, né? Impressionante. Eu acho bom. Ah, mesmo porque homem não aguentaria, né? É verdade. É verdade. A gente, Homem não A gente aguentaria. pode ir antes. para a gente, qualquer dor é crônica e insuportável. É verdade. não é? Beleza, na Uma mera escala febre, sempre inclusive. 10, é. A nossa é de 10 a 10. Qual que é a sua dor? É. Mas geralmente são mulheres, uma idade maior de 50 anos, algumas comorbidades, então, por exemplo, pressão alta, diabetes, tabagistas têm mais sensibilidade à dor, as polineuropatias, então, algumas doenças de base, né, que tendem a causar mais dor crônica, mas basicamente tem esse perfil. É difícil, existe, mas é difícil ver dor crônica em jovem, é mais difícil. Em criança, mais difícil, mas também tem criança com dor crônica, mas é mais difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois de quanto tempo um paciente num quadro de dor crônica, ele pode, por exemplo, ter a sua saúde mental afetada? Olha, No seu dia a dia que você consegue perceber isso? Porque a gente entende que o paciente com uma dor crônica, ele tem muitas limitações, né? Até de socializar, enfim, mas as questões emocionais me preocupam muito, porque as limitações que o paciente pode ficar numa dor crônica, até quanto tempo você consegue mencionar isso? depende de pessoa para pessoa, mas não é muito tempo, porque a pessoa com dor crônica, ela fica indisposta, ela não quer Sim. sair, ela não tem um convívio social, ela não dorme direito, ela não trabalha direito, ela não se relaciona direito, nem com os familiares, nem com os amigos. Então ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. Porque realmente, e tratar a dor crônica não é só com medicação. Né? Uhum. Você tem toda a parte psicológica junto, a parte multiprofissional, a parte de exercício. Mas essa pessoa, ela pode, aí depende da tolerância de cada um, mas em meses ela pode ficar com alteração psicológica bem importante por conta da dor. Queria falar um pouquinho, abrir um parênteses aqui, doutor, para falar sobre sequela. Porque eu imagino que vocês devem tratar demais sobre isso, né? Paciente, por exemplo, de um AVC, que vem de alguma coisa desse tipo, ou até uma doença autoimune, alguma coisa assim. É um paciente completamente diferente, né? De uma lesão ortopédica, alguma coisa assim, né? Ah, sim, com certeza. Com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo mais e estão conseguindo sobreviver mais por conta das alterações que existiam no passado. Então, por exemplo, acidente vascular cerebral, o AVC. Certo. No passado, muita gente que tinha um AVC, ela acabava falecendo. Hoje não, hoje ela sobrevive, mas muitas vezes sobrevive com algumas sequelas. E aí que o médico fisiatra atua, porque ele vai devolver a funcionalidade
vai devolver as atividades sociais para essa pessoa, de forma independente ou de forma dependente. Mas o que a gente precisa fazer é incluir essa pessoa na sociedade de novo. A gente não pode deixar essa pessoa com uma alteração motora, por exemplo, uma sequela motora, afastada como talvez no passado se fazia. Hoje em dia não. Como a gente inválida, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem que reintroduzir ela na sociedade. E essa é a nossa função. Então, muitas vezes um hemiplégico, uma pessoa que teve um AVC tem uma hemiplegia, ela não recupera os movimentos completamente. Ela continua com a hemiplegia, mas ela consegue ficar independente na sua casa, tomar um banho sozinha, ela consegue muitas vezes dirigir um automóvel, precisa ser orientada para isso. A gente consegue devolvê-la para a sociedade de uma forma adequada com aquela sequela. Então, isso é o que o médico fisiatra faz, junto com uma equipe multiprofissional sempre, né? Mas essa é a função nossa hoje na sociedade, fazer isso. Deixa eu falar uma coisinha só para o pessoal que está assistindo a gente aqui. A gente vai abrir daqui a pouquinho o chat para o pessoal mandar pergunta e tal. Queria só lembrar a galera toda que para mandar pergunta no chat, para mandar mensagem, precisa estar inscrito no canal. Então, por favor, aproveita esse tempinho aí que eu estou falando, já se inscreve, por favor. E aí a gente já vai começar a abrir algumas perguntas aqui para o doutor, porque já chegaram algumas perguntas. Só para começar aqui, ó, o Antônio. Antônio, beijo para você. Ele mandou uma pergunta. E ele mandou uma pergunta. Doutor Celso, boa noite. Fiz uma cirurgia de coluna em 2018 e desde então tomo pregabalina com prescrição médica. Tornei-me dependente? 2018, então nós estamos falando de 7 anos. 7 anos. Antônio, né? Antônio, a dependência ela é muito relativa, né? Você precisa tratar a sua dor. Eu não vou falar de medicações aqui, mas a gente pode usar uma medicação por 10 anos, melhorou a tua dor, a gente faz o desmame da medicação e vê como você fica sem a medicação. Em alguns casos, você precisa da medicação para ficar sem dor. E aí você continua com essa medicação por muito tempo. E muitas vezes sem previsão de retirada. Como, por exemplo, o hipertenso. O hipertenso, ele tem a pressão alta, ele vai tomar medicação sempre, né? E algumas dores crônicas você só fica bem com medicação. Então não se preocupa que se você está sendo acompanhado pelo médico, isso não vai te gerar uma dependência, você vai ser acompanhado com exames, as doses vão sendo ajustadas. Quando a sua dor for zerada, a gente pode começar um desmame da medicação. Quando suspende a medicação, se você ficar bem, ótimo. Se você voltar a ter dor, essa medicação vai ser reintroduzida e aí provavelmente você vai continuar com essa medicação por um bom tempo. Antônio, manda aqui pra gente se você ainda sente dor e se você já tentou em algum momento desse período de remédio, se você já tentou parar por algum período e tal, e como é que foi a reação disso. Manda aí, a gente vai passando aqui pro doutor, tá bom? Rodrigão, obrigado. O Rodrigão não tá aqui com a gente, mas tá assistindo, mandou boa né? boa noite. Bom, Beijo, todo mundo, beijo pra você, Sulinha tá melhoras aí. pro pet aí, tá bom? Verdade. Quem mais? Conde Souza, minha mãe, beijo, mãe. Pietra Meira, boa noite, filha. Eunice Silva nos dando boa noite aqui. Ricardo Souza, valeu, tio. Evanir Gorricho Bueno. Quem é, hein? Olha aqui, ó. Boa noite, Danilo, e a essa pessoa maravilhosa ao seu lado. Eita. Não sei quem é. Clá, beijo pra você também. A Duda, Boa que está noite, aqui Evanir. conosco. Eu não sei quem é, mas boa noite. A Duda que está aqui conosco. A Duda mandou uma pergunta boa. Boa. Doutor, o que é a dor crônica neuralgia do trigêmeo? Porque ela é considerada pior. Ela tem tratamento? É considerada mesmo a pior? Diz que é a pior dor que tem, né? É uma dor bem forte. É uma dor neuropática de um nervo, como a neuropatia pós-herpética, é uma dor do trigêmeo na região da face. Tem tratamento. Não é fácil tratar essa dor, mas tem tratamento. É uma dor forte realmente. Tem até cirurgia para essa dor, para você tentar abolir essa dor, né? Então tem tratamento. Mas das dores que você trata. Ah, com certeza. É uma das mais fortes. A pós-herpética também não é fácil, dependendo do lugar que a pessoa teve o herpes, também é uma dor bem forte e complicada de tratar. Ela manda outra aqui, ó. Pessoas que têm dores insuportáveis, tem tratamentos alternativos que o doutor indica? Olha só, tratamentos alternativos é um negócio delicado, um negócio delicado. O tratamento, então vamos falar um pouquinho do tratamento de dor. O tratamento de dor,
ele basicamente se baseia num tripé que é a medicação, a psicologia, a psicoterapia e atividade física. Então, basicamente, esses 3 fatores precisam andar juntos para a pessoa conseguir tratar bem uma dor crônica. Que legal que o doutor falou sobre isso, porque assim, precisa tratar a cabeça da pessoa também, para Precisa ela saber tratar, conviver com isso, né? Exatamente. Com o tratamento em si, né? Com o tratamento. Então, e as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Tá. Não adianta eu prescrever uma medicação, a pessoa falar assim, ah, não, melhorando um pouco eu vou procurar um psicólogo, eu vou fazer exercício. As coisas precisam acontecer juntos para a pessoa melhorar. E você precisa explicar para essa pessoa que a dor não vai ser fácil de tratar, não vai ser uma dor que vai sumir de um dia para o outro, Sim. né? Porque a gente é muito imediatista, a gente quer melhorar na hora. As medicações para dor crônica, elas são medicações basicamente de ação central. Então, se a gente começa com uma dose muito alta, ela pode ter um efeito colateral muito forte. Então, a gente começa com uma dose baixa, muitas vezes essa dose não vai tratar a dor, mas é mais para a pessoa se acostumar. A gente vai aumentando as medicações, dependendo da medicação, a cada 15 dias, a cada semana, ou de repente até a cada mês, né? Pede para procurar um atendimento psicológico e fazer atividade física. A atividade física também é um problema, porque a pessoa tem dor, não consegue fazer atividade física. Aí a gente não sabe se a dor é igual a história da bolacha, Tá. se a dor deixou de fazer atividade física ou a pessoa não faz atividade física porque tem dor, né? Então, e aí geralmente a gente abre mão de uma medicação de ação mais rápida, um analgésico, para tentar aliviar a dor, para ela poder começar o exercício, Tá. né? E aí a gente tira o analgésico e mantém só as medicações para dor. Lembrar que analgésico, né, não trata dor crônica. Ele pode ajudar no tratamento, Tá. mas ele não é o foco da dor crônica. Fala um pouquinho, doutor, da sua relação ou da relação da sua especialidade com o pessoal da fisioterapia. É uma relação, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, Tá. não só com a fisioterapia. A gente tem a psicóloga, tem a nutricionista, tem a terapeuta ocupacional, tem a enfermeira, muitas vezes ajuda, o educador físico, né? Então, a gente precisa fazer um atendimento multiprofissional. Muitas vezes, esse exercício que a gente pede não é um exercício efetivamente. A gente manda para a fisioterapia, para começar com uma movimentação vamos dizer, mais orientada, mais regulada. E aí, a partir do momento que ela começa a se soltar, melhorar da dor, a gente migra para uma atividade física um pouco mais intensa. Mas um atendimento tem que ser sempre multiprofissional. A dor crônica, a gente não consegue tratar com um profissional só, não tem jeito. Outras perguntas aqui. Vai lá, Bi, pode fazer. Doutor, na escala de tratamento, exemplo, você recebeu um paciente, você começa a analisá-lo em que parte que ele está, enfim, do problema, e você começa um tratamento. Existe uma escala, medicações, procedimentos, cirurgias, existe essa escala de tratamento? Existe uma escala de graduação das medicações, né? A gente tem medicações menos potentes, vamos dizer assim, medicações mais potentes. O doutor vai subir numa escadinha, então. Uma escadinha. A gente Tá. vai começando com as medicações menos potentes. Dor crônica, dificilmente a gente trata com monoterapia, ou seja, com uma medicação só. Geralmente a gente associa uma medicação querendo um efeito sinérgico. Então, por exemplo, uma medicação mais uma, eu não vou dar 2, eu vou dar 3, né? Ela vai potencializar muitas vezes o efeito da outra medicação que ela está tomando. Perfeito. Então a gente associa 2 medicações naquela dose baixinha, explica para a pessoa que vai esperar um pouco para ela melhorar, a gente aumenta a dose, aumenta. E é interessante chegar na dose plena da medicação, para você não queimar a medicação. Porque muitas vezes a gente recebe os pacientes já tratados de dor crônica, né, no consultório, e todas as medicações possíveis ele já tomou alguma vez na vida, Certo. mas tomou todas com doses muito pequenas. Aí a gente tem que explicar que, olha, essa dose, por exemplo, uma medicação que eu posso chegar em 600 miligramas por dia, ela tomou 75, por exemplo. Tá. É uma dose muito pequena. Olha, aí você explica, aí tem que... É uma consulta de 1 hora, pelo menos, para explicar para o paciente o problema que ele tem, explicar o que vai acontecer. E o interessante é, se ele souber tudo o que vai acontecer, ele adere mais ao tratamento, do que eu simplesmente passar um remédio, olha, toma que você vai melhorar. Eu vou falar, olha, não, você vai tomar, você não vai melhorar agora, vai demorar 1 semana, 15 dias para começar o efeito.
você pode ter um pouco de tontura, boca, fica tranquilo que vai passar. Então, se a gente sinaliza antes, para quem tem dor crônica, ele vai sentir isso, mas não, isso tá no Tá planejamento, estamos no caminho certo. E aí você vai aumentando a dose gradativamente, ela vai perceber que ela vai melhorando e a gente mantém o tratamento. Aumentou a dose, não melhorou? Pode acontecer. A gente troca a medicação e começa tudo de novo e assim a gente vai. Vamos fazer um exercício hipotético aqui, mas eu queria entender o seguinte. Então vamos lá, ó. Paciente, quando ele chega no seu consultório, ele vem, obviamente, relatando algum problema. Vamos dizer que o Danilo resolveu ir até lá no seu consultório, porque tem uma dor no pé, isso é verdadeiro. E tá Tem tratando, uma já dor virou tô crônica. tratando. E aí, como é que é essa questão da anamnese? Como é que o doutor pode, de repente, fazer a correlação com a medicação? Não sei se tem alguma coisa assim que o doutor faz conta para altura, peso, se é homem, se é mulher, eu não sei se varia isso na medicação. E como é que se iniciam os tratamentos? Como é que se iniciam os tratamentos e os exames que o doutor pede? Então, como é que... Vamos fazer uma consulta Tá. hipotética aqui, vamos lá. Então vamos fazer uma consulta com o Danilo. Vamos. Bom, primeiro a gente vai tirar uma história clínica sua, Certo. saber o que aconteceu, seu nome, suas atividades, o que você faz. Aí vai para a parte de alergia, se você já, que você já tomou de medicação, os seus hábitos, né, de vida, de se fuma, se bebe. E aí eu vou te ouvir o que você está me relatando, Tá. vou perguntar tudo que você já fez para melhorar isso, vou te examinar, né? E aí depois a gente vai resolver se vai. Muitas vezes, algumas vezes, né? Você nem precisa pedir exame. Você já vai para o tratamento, porque o exame, muitas vezes, ele pode até te confundir. Tá. Ele pode te sinalizar um problema que não existe. Por exemplo, a gente pode não estar sentindo nada, e se eu fizer um ultrassom do meu ombro, por exemplo, eu posso ter uma bursite no ombro. E não é esse, não estou sentindo nada, né? Sim. Então o exame ele pode muitas vezes te confundir. O doutor diria que, assim, vocês são especialistas em tratar a dor e não o exame. Exatamente, em tratar a pessoa, né? A pessoa. A gente é especialista em tratar a pessoa. E aí a gente conversa. Aí eu falo, olha, Danilo, eu tenho essas opções de medicação, tem remédio que você toma uma vez por dia, tem remédio que você toma 2 vezes por dia, tem remédio que são 3 vezes por dia, Tá. né? A gente sabe que uma vez por dia a aderência é maior, 2 vezes já também é fácil, mas 3 vezes hoje em dia é quase impossível, você vai ter que sair com um comprimido no bolso, né? Então é quase impossível. Então a gente vai conversar. Eu falo, ó, quais são as opções? Muitas vezes pode entrar na questão do custo também, né? Olha, tem Claro. medicação que é muito cara, vamos tentar uma mais em conta, uma mais barata por enquanto, se não der certo a gente vai para outra. Relação dose e peso é mais em criança, no adulto não tem muito esse problema. Tá bom. Criança e o idoso, né? E se você tiver algum problema renal, por exemplo, um problema hepático, a gente pode pensar em calcular a dose. Se não tiver nenhum problema, a dose é mais tranquila. E aí a gente começa a medicação com toda essa história. Olha, não vai melhorar logo, vai começar com uma dose pequena e te encaminha. Conversa já que você vai precisar de um atendimento psicológico. Aí você vai me falar que você não é louco para ir no psicólogo. Eu vou falar que não é louco só que vai no psicólogo, Certo. entendeu? E é essa história que a gente faz. Na verdade, é um bate-papo com o paciente, né? Um bate-papo técnico com o paciente para ele entender o que está acontecendo com ele, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta que estava fora do contexto, mas eu vou fazer. Existe um tratamento cirúrgico que é um neurofuncional, na verdade, que são aqueles eletrodos para dor. Você acredita? Você acompanha o paciente pós-cirurgia com esses eletrodos? Você já viu uma melhora expressiva com esses eletrodos? São implantes de eletrodos, né? Isso. Sim, que é feito na medula. Em alguns casos ele tem resultados, né? Mas para você chegar nisso, você precisa esgotar o tratamento clínico, Eu né? acho que Porque ele é é um o procedimento, último, né? um procedimento invasivo, Então, existe a sua indicação, né? Eles podem dar resultados, mas se a gente conduzir o tratamento direitinho da dor, dificilmente vai acabar nessa situação. Eu sei que cada caso é um caso, Sim. mas o doutor já tratou algum caso assim muito especial, um caso raro de repente, que você fala assim, puxa, esse aqui eu tive que voltar a estudar um pouquinho ou alguma coisa do tipo? Algum caso assim mais raro? O senhor lembre, não? Até os casos de dor, eles são bem Complexos. complexos, Porque Todos eles, né? envolve muita coisa, né?
a gente pode até pensar num ganho secundário, muitas vezes, né, da dor. A pessoa tem algum benefício com essa dor. Claro que isso a gente deixa para a última opção, mas a gente não pode esquecer que pode existir, porque às vezes você está lá se matando para tentar descobrir alguma coisa e a pessoa, na verdade, quer o benefício secundário. Isso é raro acontecer, mas acontece, né? Algum caso específico, a gente tem casos, por exemplo, que você é uma pessoa, por exemplo, com uma dor cervical importante, Tá. uma dor crônica, e aí você trata a dor dela, vai tratando. Esse caso aconteceu comigo, por exemplo. Ela fez uma cirurgia de coluna, colocou um material na coluna e ela tinha dor crônica. E aí a gente foi tratando a dor, A dor que ela tinha era a mesma dor antes da cirurgia ou foi uma dor que surgiu pós-cirurgia? Então, ela fala que para ela a dor era uma dor diferente da cirurgia. Tá. Mas continuava com a dor. Ela tinha uma dor antes da cirurgia, ela operou e continuou com dor depois. Mas ela disse que a característica era diferente, mas que incomodava do mesmo jeito e que para ela não tinha mudado nada, mas a característica era diferente. E a gente começou a tratar a dor, até que em um determinado momento, com exames, estava tudo em ordem, um parafuso deslocou da coluna e ela teve que ser reabordada cirurgicamente. Tá. E nessa reabordagem, a dor dela resolveu. Então a gente basicamente fica sem assim o que aconteceu, mas é um caso diferente, Claro. né? Em que ela foi sendo tratada por dor por 2 anos pós-cirurgia e por algum motivo um parafuso deslocou e quando ela foi reabordada, quando ela saiu do pós-operatório, ela estava sem dor, ela voltou comigo algumas vezes sem dor e ela tá bem até hoje sem dor. Como é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, a dor ela pode aparecer depois, por exemplo, da cura de alguma doença? Tratei a doença que eu tinha e tal, e pode aparecer uma dor depois, algum reflexo, alguma coisa do tipo? Olha eu querendo responder. Pode responder. Não, pode não, eu responder. ia falar. O que eu acho que pode ser bem comum se a pessoa tem uma dor principal muito evidente Sim. e essa dor é melhorada, uma dor secundária tende a aparecer. Exatamente É isso. Mas exatamente essa é isso. só a minha opinião. Não, mas é né? exatamente isso. Então, você pode ter, por exemplo, o herpes zoster. No momento ele dá dor, né? Mas quando ele vai para uma fase de cicatrização, às vezes a dor melhora um pouco, mas quando cicatriza, a dor pode voltar a piorar. Então ela pode recrudescer depois a dor bem forte. Mas isso pode acontecer. A pessoa tem uma dor mais forte, que você trata, melhora essa dor forte, aparece uma dor que existia, mas que a pessoa não percebia porque era uma dor menor. Então isso também acontece. Qual, na sua experiência, nos seus casos lá, doutor, os pacientes que o doutor atende ou atendeu, qual o local do corpo que você vê que tem mais incidência desse tipo de dor? Quadril, joelho, são os campeões de dor. Quadril e joelho. Mais do que a Articulações, né? coluna, por A exemplo? coluna também. A coluna também tem. Então, ali os três, então. A coluna também tem. Coluna, quadril e joelho. Coluna tanto cervical quanto a lombar, né? Quadril e joelho. São as patologias crônicas que a gente tem, né? As hérnias de disco, as osteoartrite de quadril, de joelho. É onde tem mais desgaste, né? A gente vai envelhecendo. vai envelhecendo, né? Né? Ele vai Vai envelhecendo. Como é que isso afeta sono, alimentação, convívio entre as pessoas, relações, enfim? A dor crônica, como a gente já falou aqui, ela afeta tudo isso, né? E a gente tem que lembrar, quando eu falei o tripé de tratar a dor crônica, da medicação, da psicologia, psicoterapia e o exercício, essa pessoa também precisa dormir bem. Muitas vezes o que atrapalha o sono é a dor, ou muitas vezes a dor pode ser um reflexo de um sono mal dormido, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente precisa também melhorar o sono dessa pessoa. Então, algumas medicações para tratar a dor, a gente tem o efeito colateral, a sonolência. Então a gente acaba usando essas medicações justamente para isso, para ela poder dormir um pouquinho melhor e ajudar no tratamento da dor. Mas pessoa com dor, ela muitas vezes se isola porque ela não consegue sair, porque ela tem dor. Ela fica uma pessoa, ela percebe que ela fica uma pessoa chata entre os amigos, porque ela não consegue fazer nada porque Sim, dói. sim. Vamos fazer uma caminhada. Não, mas eu tenho dor. Vamos num lugar comer. Não, mas eu tenho dor se eu ficar muito tempo sentada. Então ela acaba se isolando, né?
Então, por isso que o tratamento é importante para ela ser reinserida de novo nos hábitos do dia a dia. Tem alguma patologia, doutor? É até uma pergunta aqui do chat. Que a pessoa ainda. Você sabe assim, que você vai causar uma melhora efetiva, mas você sabe que aquilo vai acompanhar a pessoa para sempre? Alguma dor assim que vai. Assim, realmente não tem muito o que fazer. Assim, tem cura total e tem patologias que não tem cura total. Assim, você fala assim, vai conviver com isso, mas eu vou melhorar bem a condição dela. Existe alguma patologia disso, não? Olha, que eu me lembro assim, não, a dor ela pode acontecer dessa forma. Tá. A gente pode melhorar bastante a dor, mas muitas vezes ela não some completamente. Mas é raro acontecer, né? A gente, tratando adequadamente, consegue Toda eliminar a dor dor, tem uma maneira tem uma legal de maneira tratar. de tratar. Mas uma patologia que cause uma dor que você não consiga é mais difícil. A Maria Adgina Pinto de Souza, obrigado pela pergunta. Eu tô mais de 2 Beijo. meses. Quem é? Você conhece? É sim, Ah. ela é uma querida. Tô mais de 2 meses com muita dor de cabeça. E aí é legal ela ter perguntado isso, doutor, porque é o seguinte, eu de verdade eu desconhecia que vocês também tratam dor de cabeça. O doutor falou no começo que tem esse tipo de tratamento no seu Enxaqueca. escopo, né? Então, na verdade, a dor de cabeça ela tem que ser investigada primeiro, né? Então, a gente vai investigar com uns exames que podem ser N motivos, né? E aí você excluindo todas as causas, e aí você pode tratar como uma enxaqueca, por exemplo, dependendo do quadro clínico e da história clínica que você tira do paciente. Mas a dor de cabeça é uma dor, por exemplo, que não escapa o exame. O exame tem que ser feito, vários exames, para descartar uma patologia cerebral, né? Para descartar algum problema. Então a gente precisa, nesse caso, fazer os exames. Descartando isso, isso pode ser uma dor de cabeça, uma cefaleia simples. E aí tem um tratamento. É a Dedê. Um beijo, Dedê. A Ivanir mandou aqui, ó, que é amiga da... É verdade, você já até participou com a gente, Ivanir. Obrigado, viu, pela mensagem, viu? E pelo elogio. Pelo elogio. O senhor já tratou pacientes que desistiram do tratamento por não ver evolução rápida? Consegue contar uma história dessa? Porque a gente é imediatista mesmo, a gente quer melhorar logo, né? Exatamente. E aí o que acontece? A gente não vê melhora, vai desistindo, né? Homem, então, é uma maravilha para fazer isso, né? A gente vai desistindo rápido. Ou se tem uma melhora, a gente já vai desistindo, não vai até o final, né? Mas tem, alguns pacientes acontecem isso, eles desistem, mas não do tratamento. Muitas vezes eles mudam de profissional, mudam de tipo de tratamento, porque eles querem uma coisa imediata. Por mais que a gente explique, eles não veem o resultado e aí acabam mudando de profissional ou mudando até de tipo de tentando uma coisa alternativa. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê tanta coisa na rede social, muitos absurdos, inclusive, né? Sim. E aí a pessoa tenta achar um imediatismo desse para resolver seu problema. Mas a dor crônica não tem jeito. Quem quiser imediatismo com a dor crônica não vai ter sucesso. Mas tem duas coisas, né? Esse paciente sumiu por 2 motivos. Ou porque ele realmente mudou de médico, mudou de tratamento, ou porque ele melhorou. Porque se ele melhora, ele some também, né? Ele não volta a falar, doutor, eu melhorei. Ele simplesmente some. Tô errada? Tá certo. Ele some. Mas os que melhoram, muitas vezes até voltam para perguntar se precisam continuar tomando remédio ou não, né? Para fazer uma consulta de rotina. Não, só que em vez de estar tudo bem, porque eu melhorei, mas de repente... Mas pode acontecer, realmente melhorou. Mas para dor aguda, a dor crônica geralmente volta. Sabe o que eu queria que o doutor contasse um pouquinho pra gente? Qual é a importância da gente se manter em movimentação? Da gente fazer exercícios sempre... de repente as pessoas que não gostam de uma academia e o que o doutor pode falar sobre isso? Quanto impacta, né, na qualidade de vida? O que é importante para a gente manter ali a musculatura em ordem? Hoje a gente sabe que a atividade física é fundamental. Ainda mais que a gente está com uma longevidade, a gente está vivendo mais e a gente sabe que a partir de uma certa idade, 50 anos mais ou menos, a gente começa a perder músculo, tem a sarcopenia. Então a gente, além de ajustar o nosso hábito alimentar, né, comer proteína de forma adequada, o idoso tem uma tendência a ingerir menos proteína, comer mais massa, pão, bolacha. Então, além da ingestão adequada, a gente precisa fazer atividade física para manter a musculatura forte, e a musculatura forte vai manter o corpo saudável, mantém a articulação saudável, mantém o osso saudável, né? Então a gente precisa se movimentar para isso.
Não vamos nem falar no benefício cardiovascular, né? Benefício pulmonar, de aumento da respiração, do condicionamento físico. Só falar de saúde muscular, saúde óssea e de dor. Então, uma pessoa que faz atividade física regular, de forma adequada, ela tem menos chance de ter dor. Porque o corpo está em ordem, né? Na nossa máquina, ela está lubrificada, ela está com movimentação boa e ela está forte para aguentar os trancos que a gente leva durante o dia, né? Porque às vezes uma pessoa que torce o pé, por exemplo, se ela tá bem, se ela tá rígida, a musculatura boa, ela não vai sentir muita coisa. Agora, se ela não tá com a parte fortificada, Sim. ela pode romper um ligamento, ela pode fraturar um osso. Isso por conta de uma besteira, muitas vezes, né? Então, a atividade física é fundamental. E o médico fisiatra é um profissional que pode te orientar de forma adequada a isso. Não só a parte de saúde muscular, como de saúde óssea também. Ele pode te orientar nessa parte para você se manter rígido. Quando a gente fala da parte esquelética, a gente está falando de acrescentar alguma vitamina, alguma coisa nesse sentido? Muitas vezes não precisa. Se a alimentação for saudável, né? Se a Perfeito. pessoa come de tudo, muitas vezes não precisa acrescentar uma vitamina. Cada caso é um caso, Claro. lógico. Mas aí, fazendo uma avaliação com um médico fisiatra, ele consegue te direcionar nessa parte. Bacana. Alcides Moreira, obrigado pela mensagem, Alcides. Boa noite. Tem um paciente pós-trauma FAF, ficou cadeirante e tem muita dor a ponto de não conseguir ter mais momentos sem dor. Olha que relato importante. Isso aí. Isso é uma pessoa com uma lesão medular, provavelmente, né? Uma paraplegia, e que é uma causa importante de dor neuropática. Tá. Mas que tem tratamento também, né? Tem medicações que podem controlar essa dor. É uma dor que não é fácil de tratar, mas tem tratamento. E muitas vezes, quando a gente fala tem tratamento, quando a dor é muito forte, a gente falou aqui de 2 medicações, 3, mas às vezes ele toma 6 medicações, né? 7 medicações. É muito remédio mesmo. Então, tem tratamento para isso, mas aí precisa ser acompanhado para ver direitinho como vai ser feito. Tem uma pergunta do Rodrigo aqui que eu vou ter que fazer. Eu não ia Vai fazer lá. não, viu, Rodrigo? Mas eu vou fazer. É. Cadê? Doutor, a dor do amor, existe remédio ou só tomando umas ouvindo Bruno e Marrone? Ah, mas é que bom que Olha, ele falou isso, porque tem uma outra aqui que vai junto. Sabe o que acontece? O doutor falou de um atendimento multidisciplinar, do acompanhamento psicólogo e tal. Tem uma pergunta aqui que fala assim da imaginação das pessoas mesmo, assim, porque às vezes a pessoa tá com algum problema psicológico, emocional, e de repente isso vira físico. Tô falando besteira, não? Não tá falando besteira não, isso pode acontecer. Ela pode desencadear uma dor por conta dessa alteração emocional que ela tem. E precisa tratar, né? Mais ou menos, já ouviram falar da dor do membro fantasma? Não. Sim. A pessoa Ah, tem, sim, que a amputou, pessoa né? tem uma amputação. A pessoa tem uma amputação na perna, por exemplo, e ela tem dor no dedão que não existe mais. Isso Então muito é uma louco. dor Que que a gente loucura. precisa tratar também. Imagina, você não tem mais o dedo e você sente o dedo, né? E doendo, o que é pior, né? Porque às vezes quando você sente a perna amputada é até um bom prognóstico, mas se você sente doendo, isso é ruim. Aí você precisa tratar, né? Com medicação trata? Com medicação. Medicação trata. Essa dor, que é o reflexo, a consequência, a sequela do emocional aí, da paixonite da vida, que seja, o doutor vai entrar na parte da reabilitação física, mas aí o tratamento com o psicólogo é fundamental, né? Assim, o psicólogo ele faz parte do tratamento da dor, não tem jeito, né? Se você tem uma dor mecânica, você torceu o tornozelo, teve uma lesão, resolveu, mas ficou com dor crônica. A original era do tornozelo e agora continuou com a dor crônica. Não vai ter jeito, tem que fazer a psicologia também, tem que fazer a psicoterapia. Vai tratar com medicação, vai ter os cuidados do sono, atividade física, mas não vai escapar do psicólogo. Essa emocional, então, da paixonite, mais ainda. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos fazer Matheus uma aqui pausa conosco, vamos? para agradecer a Limatur? Ah, vamos. Coloca Você a coloca Limatur pra pra gente, gente aí, Vini, Vini, por por favor? gentileza. Sem problema. Vai entrar aí. Ao vivo é assim. Olha, viajar tranquilo é viajar com a Limatur. Garanta Sim, seu seguro viagem agora mesmo. Vai viajar para o exterior? Então não O que é? Ela quer importante da sua Não, mala, faz o isso. seguro viagem.
Com ele, você conta com a cobertura para emergências médicas, cancelamento de voos, extravio de bagagens e até repatriação. Tudo isso para garantir a sua segurança, conforto e tranquilidade durante toda a viagem. Ah, reclamou. E mais, em muitos destinos, como os países da Europa, o seguro viagem é obrigatório. Sem ele, sua entrada pode ser negada. Também é exigido em lugares como Cuba, Venezuela, Austrália e Argentina. Uma simples consulta médica no exterior pode custar caro, especialmente em países como os Estados Unidos. Por isso, viajar com seguro é muito mais que uma formalidade. É proteção para você e para o seu bolso. Com a Limatur, você viaja protegido e com total suporte em qualquer situação. Não viaje sem ele. Fale com a Limatur agora mesmo. A Limatur está sempre cuidando de você em cada passo da sua jornada. Obrigado, Limatur, como sempre. Gente, ó, seguro viagem é importantíssimo, se garante, vai viajar em paz, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, principalmente no exterior. Então, já deixa no jeito aí. Se Deus quiser, vocês não vão usar, mas se precisar, tá ali. Não deixe uma intercorrência acabar com a sua viagem, né? É isso aí. Esteja preparado. Vamos que vamos. Doutor, conta uma coisa aqui, já que a gente quebrou aqui o assunto. Eu queria que o senhor falasse, de repente, de algum caso curioso que aconteceu com você, alguma coisa, sei lá, engraçada que aconteceu no atendimento, porque como convive com pessoa, né? Assim, as relações interpessoais, e normalmente o doutor recebe pessoas diversas. Conta algum caso desse aí pra gente. Alguma coisa que aconteceu no bastidor que ninguém soube, que você pode dividir com a gente? Olha, pouca gente sabe dessa que eu vou contar agora, né? O fisiatra, ele faz a aplicação de toxina botulínica. O objetivo é? Para espasticidade. É um músculo rígido, né? O músculo espástico é um músculo duro, rígido. A gente aplica a toxina terapêutica, a toxina botulínica, para relaxar essa musculatura, para facilitar o treino em terapias, para facilitar o dia a dia da pessoa. Perfeito. Então eu estava fazendo essa aplicação no ambulatório, entrou a mãe com uma criança, e aí a criança, muitas vezes a gente faz com anestesia geral, porque muitos pontos, mas era pouca coisa para fazer. E aí a criança estava chorando, a gente deu um brinquedinho, pega no colo, tal, deitou na maca, fez a aplicação, a enfermeira ajudou. E aí no final a mãe falou para mim assim: doutor, eu queria muito te agradecer o senhor é uma pessoa excelente, uma pessoa humana, meu filho adorou o senhor, mas aquele médico da sua equipe, o doutor Celso, ele é péssimo, ele é grosso, ele não tem empatia com o paciente. Aí a enfermeira ia falar alguma coisa, eu falei: não, deixa ela falar. Mas o que mais ele fez? Não, ele é um grosso. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei: não, eu vim com meu filho aqui para ele fazer a aplicação, ele não quis me atender. Eu falei: mas a senhora estava agendada? Eu não estava agendada, mas eu moro longe, eu vim ver se ele podia me encaixar. Eu falei: olha, você vê que tem tanta gente lá fora, a gente precisa de agendamento, a toxina não tem disponível, eu tenho que pedir para a farmácia, tem toda uma rotina. Eu falei: mas fica tranquila que a senhora está fazendo a senhora não conhece o Dr. Celso? Ela falou: não conheço. Eu falei: mas a senhora está fazendo uma reclamação para a melhor pessoa que a senhora podia fazer, porque eu sou o Dr. Celso. Nesse momento ela saiu correndo, né? Ela ficou sem graça e a gente teve aquele jogo de cintura, tal, né? Ela ficou sem graça. Deus, sem graça mas, não. Até hoje ela tem vergonha, né? Mas é o que acontece com a gente no dia a dia, né? Mas foi um fato curioso e que marcou bastante. Eu quis te perguntar justamente porque como convívio com as pessoas é sempre diferente, né? E vocês, né, atuam com muitas pessoas, eu acho que é bacana de ter essas experiências. O Dr. Celso tem duas personalidades. Tá bom. Eunice Dizem Silva. que médico tem, né? Dizem que médico tem. Eunice Silva, obrigado pela pergunta. Uma pessoa obesa e sedentária com fortes dores no joelho e lombar. Geralmente pede-se para perder peso, mas até lá, o que pode ser feito para aliviar essas dores? Porque até para fazer exercícios é doloroso. Você tem uma pessoa que já está num quadro difícil, e aí, poxa, você vai colocar o dedo na ferida ali, pedindo para a pessoa se movimentar e tal. O que dá para ir fazendo, hein? Olha, a gente vai tratar a dor dessa pessoa, mas tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. A gente vai tratar a dor, vai pedir para a pessoa emagrecer e vai pedir para fazer uma atividade física mínima, além do atendimento psicológico, além de um suporte nutricional, provavelmente, um nutrólogo, uma nutricionista. As coisas vão acontecer concomitantes, né? E aí, muitas vezes, ela vai precisar de um analgésico para
melhorar essa dor de forma imediata, a gente começa um analgésico e uma medicação de ação central, que é para tratar a dor crônica. Com as duas medicações, ela começa a fazer umas atividades. Conforme a dor vai minimizando, ela vai perdendo peso, a gente vai reduzindo o analgésico, deixando só a medicação de ação central. Mas precisa se mexer, não tem jeito. A medicação, ela pode até ajudar de uma forma momentânea, mas você não vai conseguir segurar essa medicação muito tempo. Tem que agir de todas as áreas, né? A gente sabe que é difícil, mas é um desafio para todo mundo, né? Sem dúvida. Na sua escala de tratamento, as infiltrações faz parte? Fazem parte do tratamento também. A gente pode abrir mão, muitas vezes, de infiltração, tanto articular, quanto infiltração, fazer bloqueios nervosos, tanto em coluna, quanto em membros, né? Faz parte do tratamento. Então, o tratamento começa medicamentoso, via oral, a gente tem os procedimentos de dor que podem ser feitos para melhorar, para auxiliar, né? Os procedimentos, sim, dão um alívio imediato nessa pessoa, mas que se nada for feito, isso às vezes pode retornar. Então, a gente faz o procedimento para dar um alívio imediato, coloca as medicações, entra com as atividades físicas, atendimento psicológico, né? E aí a gente vai fazendo o tratamento. O procedimento ele pode ser repetido se for o caso, mas faz parte do tratamento, sim. Só para colocar todo mundo na mesma página, doutor, o que a infiltração faz? Qual o tipo de medicação que se utiliza nessas infiltrações? Quanto tempo dura? Quanto tempo dura em média, enfim. Tá. Então vamos lá. Se a gente vai infiltrar uma articulação, por exemplo, uma osteoartrite, um joelho, eu posso usar o ácido hialurônico, que é uma medicação que vai, entre aspas, lubrificar a cartilagem, desinflamar a cartilagem. Existem várias medicações no mercado, mas eu posso ter uma analgesia de 3, 6, 8 meses por um período desse tempo. Isso pode ser repetido, pode não ser repetido, de repente ela pode encaminhar, pode ser encaminhada para uma cirurgia de joelho, muitas vezes, né? Colocar uma prótese de joelho, mas infiltração articular eu uso ácido hialurônico. Se eu vou fazer um bloqueio nervoso, eu uso anestésico. Aí o anestésico, depende do anestésico que eu uso, tem um tempo de duração específico, mas aí você tem o tempo residual que a pessoa pode ter de ganho. Então, às vezes ela fica 1 mês sem dor, 4 meses sem dor, dependendo do tratamento que você faz, né? A gente faz também inativação de pontos miofasciais, ponto gatilho. Muitas vezes a pessoa tem uma dor no ombro, uma dor na coluna, você vai palpar a pessoa, tem um nódulo muscular que está causando dor crônica. Às vezes a dor é muito tempo, a causa da dor é um nódulo. Você inativa aquele nódulo, melhora a dor da pessoa. Então, você inativa com uma agulha, né? Uma agulha muitas vezes sem nada, ou com um anestésico local também para fazer essa inativação. Legal, porque você tira a pessoa de uma crise e ela, de repente, consegue entrar com tratamento de fisioterapia, porque você tirou ela dessa... Tirou aquela dor forte, Esse né? é o objetivo, doutor, da infiltração? Esse é o objetivo. Você dá tempo sem dor, para uma janela sem dor para que ela faça um tratamento? Para ela faça um tratamento, Legal. Bacana. Queria falar aqui sobre... Ó, de novo, aqui tem uma pergunta sobre a parte psicológica, né? Se você recebe lá um exame de imagem, por exemplo, que seja, e não tem nenhuma alteração, né? Assim, antigamente a gente falava assim, a pessoa tá meio maluca, né? A pessoa tá com, né? Dor é imensurável, né, doutor? Para cada um é de um jeito, né? Para cada um é de um jeito, exatamente. A dor, e a gente pode receber todos os exames normais e a pessoa ter dor forte. E a gente vai tratar a dor da mesma forma. Sim. A diferença é que se os exames dão muitas alterações, as alterações compatíveis com a dor, a gente vai ter que tratar essas alterações. Mas exame normal não quer dizer que a pessoa não tenha dor. Ela pode ter dor com exame normal. Né? Sim. Ivanir voltou aqui com a gente. Ivanir, valeu pela mensagem, viu? Ó, o papai sentia coceira na palma da mão amputada. Olha que loucura que é isso. É isso aí. Essas alterações sensitivas podem acontecer. Tem gente que sente agulhada, tem gente que sente aperto, tem gente que só sente a região amputada. Por exemplo, a pessoa amputou a perna, ela sente a perna. Ela não sente dor, não sente nada, mas ela sente a perna. Então, são alterações sensoriais que podem acontecer pós-amputação. Desculpa te fazer repetir, doutor, mas assim, eu queria entender ou deixar muito claro aqui os tratamentos que o doutor lança a mão. Então, medicação, reabilitação, exercício físico, psicólogo. Vamos fazer esse resuminho de novo, por favor.
Então vamos lá. Tá dor crônica. A gente pode Certo. usar medicações via orais, medicações injetáveis. Você pode fazer bloqueios na pessoa, bloqueios nervosos, infiltrações articulares. O atendimento multiprofissional, multidisciplinar. Faz parte o fisioterapeuta, muitas vezes, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. A nutricionista, no caso da obesidade, vai ajudar Sim, bastante. é verdade. Então, dependendo do caso, a gente vai tratar a equipe multiprofissional, ela vai aumentar ou vai ser mais reduzida, dependendo do caso. Mas sempre vai ter uma equipe multiprofissional. Em último caso, até procedimento cirúrgico, como a gente já conversou aqui. Se a gente não consegue resolver com nada, não melhora com nada, a cirurgia ela pode ser uma forma, uma indicação. Bacana. Apesar, doutor, de ser uma fonte de informação para muita coisa, no que a internet, as buscas aí atrapalham nos diagnósticos da vida, hein? Tem muito doutor Google que aparece lá na sua frente, né? Tem muito, tem muito. Ele pode atrapalhar, mas a gente tem que trazer ele para o nosso lado, ele Certo. pode ajudar. Então, por exemplo, quando a gente vai dar a medicação e a pessoa quer o imediatismo, a gente fala, olha, procura no Google, vê alguma coisa, vê o que você acha se a dor crônica você trata fácil dessa forma. Demora um pouco mais, dá uma olhada no Google, não precisa acreditar no que eu estou falando, vê no Google. Então, a gente usa o Google ao nosso favor. Mas tem que tomar cuidado porque eles chegam com fórmula pronta. Olha, eu queria que o senhor prescrevesse isso, aí tem um monte de planta. Será que isso é bom? Então, e a gente, com plantas é difícil saber se a dose daquela medicação é exatamente aquilo, né? Então tem muita desinformação na internet também, tem que tomar cuidado. Já faz parte do seu escopo, doutor, trabalhar com cannabis? Também é um medicamento que se usa para tratar dor. O canabidiol é um medicamento que a gente pode utilizar para tratar dor. Com muito bom resultado, por sinal. É mesmo? Mas existem algumas atuações específicas para cannabis ou depende muito? Depende muito da pessoa, a gente pode associar o canabidiol com outras medicações, né? E aí a gente varia a dosagem, a titulação, e ele alivia bastante a dor, ajuda na parte emocional também, é uma opção medicamentosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A dor crônica tem fatores multifatoriais, né? Quais são os maiores desafios para você chegar num diagnóstico de uma dor específica do paciente? Na verdade, o diagnóstico é a dor crônica, né? O desafio maior é o tratamento. A gente tratamento. conseguir ajustar o tratamento. Esse é o maior desafio. Porque a pessoa que tem dor crônica, ela às vezes já está desanimada. Então você tem que animar a pessoa. Às vezes o antidepressivo faz parte do tratamento para a pessoa para melhorar o humor, né? Como eu falei, a atividade física é importante. Então a gente precisa alinhar isso. E quando a gente percebe que não vai ter muito jeito, a gente fala, então vamos lá. Então a gente vai tomar só o remédio, mas você vai voltar rápido comigo, daqui a 15 dias, por exemplo. Você vai estar um pouquinho melhor. Se você estiver um pouquinho melhor, a gente vai fazer exercício e psicologia, tudo bem? Então a gente tem que negociar, não tem jeito. Aí a pessoa volta, melhorou, então vamos lá. Agora pode começar a psicóloga, pode começar o exercício ou a fisioterapia. E aí a pessoa acaba aderindo dessa forma. Então, cada caso é um caso, quer dizer, a pessoa ela é única, cada uma tem a sua peculiaridade, a sua dificuldade, muitas vezes até de horário, né? Hoje em dia De com a vida adesão ao corrida, tratamento. de adesão ao tratamento, E aí a gente tem que ver, como eu falei, as medicações que a gente passa. Às vezes você passa uma medicação para tomar 3 vezes por dia, a pessoa não vai aderir, né? Ou você passa 4 medicações para ela tomar. Uma às 10 horas, uma às 11, uma às 2, uma às 6. Ela vai furar, né? Aí ela melhora da dor crônica e fica com toque, fica psiquiátrica, quer dizer, porque ela segue direitinho. Então não tem, a gente tem que tentar facilitar a vida do paciente também para adesão, né? Sabe o que a gente ouve muito, doutor? Assim, depois dos 40, a gente sempre acorda com alguma dor. A mulher para de passar hidratante e começa a passar. Como é que chama aquelas pomadas? Anica. Anica, Doutorzinho. Doutorzinho. O doutor pode falar sobre essa frase aí, que a gente sempre acorda com uma dor. O que dá para melhorar na qualidade de vida aí? Eu acho que é o exercício. A prática de exercício vai ajudar bastante nisso, né? Se a pessoa é sedentária, tem aquele hábito, só trabalha, às vezes é tabagista, né? Às vezes tem pressão alta, às vezes o sono não é legal, o sono não é bom, dorme pouco, ou dorme muito, mas um sono que não é reparador, né? Então precisa ser estudado tudo isso, porque não é normal depois dos 40 acordar com dor, com alguma dor.
Ela não pode. Na Então, isso é verdade, mito, não, é mito. não é deveria, mito. né? Na verdade, em nenhuma idade, né? Você pode acordar com 80 anos sem dor, né? Mas precisa ter uma vida saudável e regrada. Deixa eu te fazer um testemunho pessoal aqui, porque é uma coisa que vem, assim, eu tô aprendendo bastante. Mais ou menos desde outubro que eu não tomo nenhuma bebida alcoólica. E eu senti o meu corpo como se ele estivesse desinflamando mesmo. E não é que eu bebia, nada disso. Eu bebia socialmente, final de semana, nem bebo. Bebi uma cervejinha, alguma coisa do tipo. Mas no momento que eu tirei isso, eu senti que eu tô melhor, assim. Eu digo assim, principalmente na parte das articulações. Tem alguma correlação com isso, doutor? O álcool tem esse Tem, poder real de. o álcool é um inflamante, né? Ele inflama o corpo, né? Então, quando a pessoa para de beber, ela sente essa diferença, né? E Eu senti. você fica mais saudável, na verdade, né? O cigarro também é muito ruim, né? Para quem tem dor, o cigarro ele é muito ruim. O tratamento da dor crônica para quem fuma é o receptor nicotínico, né? Aham. Que é do cigarro, a gente vai competir com ele com as medicações. Então, até tratar Que interessante, pessoa porque a que nicotina te fuma- dá essa sensação de, né? Exatamente. Então, a gente precisa parar o tabagismo. E o álcool também é um desafio para tratar a dor crônica, porque são medicações de ação central, que vão mexer no seu cérebro. E muitas vezes não pode beber. Então a pessoa, mas eu não vou poder tomar uma cervejinha, um vinho. Então a gente acaba passando a medicação, olha, uma tacinha de vez em quando, né? Mas tem medicações que não pode Que não beber pode. de jeito nenhum. Ou você adere ao tratamento de maneira efetiva, não é mesmo? Mas eu vou falar uma coisa, Diga. se a dor está incomodando, a Ela pessoa, vai tratar. se está incomodando, ela vai aderir. Porque Se é ela, crônica, provavelmente vai limitante. aderir, né? ela, Gente. quer, ela quer se livrar da dor. Então, o que você orientar para ela, geralmente ela segue. Pô, que É muito bacana. limitante. Mais uma pergunta aí ou vamos para Vamos o para o. nosso Fica a Dica? Vamos. Então vamos para o nosso Fica a Dica. Vini, por favor. Doutor, fica a dica. Então, assim, o que o doutor pode passar de uma mensagem bacana aí para as pessoas? Primeiro, essas que estão passando por alguma dor, ou levam uma dor aí durante já algum tempo, que existe tratamento, enfim, e também a questão da prevenção, né? Deixa uma mensagem boa pra gente aí. E de esperança, né? Porque a maioria das pessoas. Porque dor ninguém merece, né? Vamos falar a Não, verdade. gente. Tira a Então- alegria de viver, né? Então, a dor tem solução. Primeira coisa. Precisa ser bem orientada e bem tratada, mas ela tem solução. Então, se você tem dor há muito tempo, procura um médico fisiatra, ele vai orientar no seu tratamento de dor. Um outro mito que a gente tem é, minha dor melhorou, então tá tudo bem. Quer dizer, mas melhorou, zerou a dor? Porque muitas vezes a gente está aumentando a medicação, a pessoa, não, melhorei. Então, uma dor, por exemplo, de nota 9, Tá. vai para nota 4. A pessoa melhorou. E para ela tá bom. Mas o ideal é ela tá zero, ela tá sem dor. Então, outro mito é, eu tenho tanta dor que se eu tiver um pouquinho tá bom. Não, a gente vai tentar zerar a dor da pessoa. Então, não é verdade que viver com um pouquinho de dor tudo bem. A gente tem que viver sem dor. Então, esse é um outro mito. Se a pessoa tem uma dor muito forte, ela vai ser tratada e a gente vai conseguir zerar a dor dela. E uma prevenção é a atividade física. A atividade física ajuda para muita coisa, até para a saúde mental, né? Sem dúvida. Então, se a pessoa puder se manter saudável, se manter ativa, fazendo atividade física, ela vai ter uma saúde óssea, muscular, articular. Volto a dizer, sem falar da parte cardiovascular, que também vai ajudar. Tá. Mas a parte muscular, articular, óssea vai ser boa e ela provavelmente vai ter uma chance pequena de ter dor crônica. Então, se ela puder fazer atividade física, não fumar, evitar a bebida alcoólica, de vez em quando, né? Mas evitar a bebida alcoólica, mas parar o cigarro e a atividade física, ela já está com um grande passo para evitar ter dor. E se por algum motivo ela vier a ter dor crônica, o tratamento dela vai ser muito mais tranquilo do que uma pessoa que não faz exercício e que fuma, por exemplo. É o Que bacana. básico bem É o feito, básico, É o né? básico. E sabe o que eu queria te pedir também? Vou deixar o microfone aberto para o doutor falar um pouquinho sobre a especialidade de fisiatria. Porque, assim, a gente que convive na área médica e tal,
A gente tinha pouca Ouvi informação. Eu imagino quem não é da área médica, Sim, quem não sim. é da área da É uma saúde. especialidade que quase Que é não se ouve incrível. e que é Que é incrível. incrível, que cuida de Principalmente quando você pacientes pensa em diversos. longevidade, né? Nossa, e pacientes diversos, assim, desde aqueles que tiveram uma doença e que estão tratando da sequela, aqueles que têm algum problema das articulações, enfim. Microfone aberto, doutor. Fala um pouquinho da especialidade aí, por favor. Bom, a medicina física e reabilitação é uma especialidade antiga no Brasil. Ela existe desde 1954, oficialmente, a associação foi fundada. E é uma especialidade muito bonita. O objetivo nosso é devolver a funcionalidade para o ser humano, para a pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa que tem dor, por exemplo, ela se resguarda, ela não quer sair, ou ela tem uma sequela motora por algum motivo, ela também não vai conseguir, eu não consigo andar, eu não consigo sair de casa. O nosso objetivo é trazer essa pessoa de volta para a sociedade. E a gente consegue fazer isso com um atendimento multiprofissional, com atendimento humanizado, né? A gente atende o ser humano. A nossa ideia, o nosso foco é atender a pessoa, não atender o exame, nem a doença, né? Atender a pessoa. Qual que é a sua dificuldade? Muitas vezes a gente identifica, a gente vê a dificuldade na pessoa, por exemplo, no braço e na perna. Mas o braço dela, ela não queixa, não tem nada, tá tudo bem. O problema é a perna, não consegue andar, então eu vou focar na perna. Eu vou resolver o que incomoda para ela. Depois que eu resolvo o que incomoda para ela, tá tudo bem, ela tá feliz, a gente pode levantar a lebre. Eu falo assim, mas e seu braço? Eu vejo que ele também não tá legal. Ah, mas o meu braço tudo bem. Eu falo, não, vamos tentar também resolver o teu braço? A gente tenta fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não consegue restabelecer o movimento. Mas a gente sempre consegue devolver a dignidade para a pessoa. Ela consegue muitas vezes a sua independência funcional. Ninguém gosta de depender dos outros, né? Então ela consegue a independência. Ou quando não consegue a independência completa, uma independência incompleta, mas ela consegue fazer algumas coisas, né? É claro que a gente tem a nossa limitação, né? O ser humano tem a limitação, mas a maioria das vezes a gente consegue devolver a pessoa dignamente para a sociedade. E isso que o médico fisiatra faz. É uma especialidade que não é tão conhecida. As próprias faculdades de medicina, muitas vezes não tem essa disciplina, né? Mas a Associação Brasileira agora está tentando desenvolver isso nas faculdades, né? A gente está tentando disseminar. Que você é presidente, inclusive, da Exatamente. associação. No Brasil inteiro, a gente tem 1.000 médicos fisiatras, então você vê que a quantidade é pouca. Pouquíssimos. É pouco. A grande maioria nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, região norte, nordeste tem muito pouco médico fisiatra ainda, mas a gente está expandindo, aumentou muito as vagas de residência, então cada vez mais estão se formando mais fisiatras. Mas E é porque importante essa oportunidade. A população está envelhecendo, então, ou seja, envelhecendo. vão precisar Não, e as muito, pessoas estão né? conhecendo mais, né? Porque é a demanda. Se tem muita demanda, as pessoas, não, mas eu preciso de fisiatra, então vai tendo a demanda, né? E por isso que eu queria agradecer essa oportunidade, porque é muito importante a divulgação para as pessoas conhecerem, saberem o que o médico fisiatra faz, para poder isso disseminar na sociedade de uma forma geral. Se ela não for indicada pelo especialista dela, que ela saiba procurar, saiba baixar Sim, esse sim, especialista, sem né? dúvida. Claro que aqui num tom de brincadeira, mas assim, eu sei que o doutor trata muitos pacientes vindos de uma cirurgia. Sim. Mas eu imagino quantos o doutor evitou de chegar a uma cirurgia. E esse é o nosso objetivo, né? A dor crônica da coluna, por exemplo, teve um boom de cirurgia de coluna no passado. Hoje em dia tem a sua indicação, a cirurgia de coluna, mas se a gente trata a dor bem tratada, muitas cirurgias são evitadas realmente. Ou postergadas, né? Você não faz agora, faz mais para frente quando realmente precisar. E ainda que vá fazer, você chega muito melhor preparado para essa cirurgia. Exatamente, exatamente. Ela pode ser menos invasiva, né? Você não precisa invadir tanto a pessoa na cirurgia. Você pode diminuir o risco cirúrgico, tratando uma parte da dor, tratando a dor toda. Mas como a informação é importante, né? Demais. Porque a pessoa que tá com dor no joelho, por exemplo, que foi aquilo que eu falei. Às vezes ela já foi em 1, 2, 3, 4 especialistas de joelho e esses especialistas não conseguem ter uma visão mais ampla desse paciente e fica limitado aos procedimentos que ele está acostumado.
E esse paciente não chega, de repente, na fisiatria para conseguir ter um tratamento diferente, enfim. E fica vendido, né? O paciente fica vendido. Porque se minha dor é no joelho, eu vou no especialista de joelho. Exatamente. Eu fico isso. limitada a isso. E não, precisa Mas ampliar isso, né? Você sabe, eu lembrei de uma história curiosa agora, de uma paciente Conta. que foi no consultório. Ela pegou o livrinho do convênio e viu lá médico fisiatra. Ela agendou uma consulta comigo. E aí eu fui atendê-la. Boa noite, tudo bem? O que que tá? Não, doutor, não tá acontecendo nada, eu tô ótima. Mas eu vi médico fisiatra no convênio, eu vim aqui para ver o que que o senhor faz, para se um dia eu precisar, Mentira. poder saber onde eu recorrer. Gente, tem muita gente carente, né? Vamos combinar Aí eu aqui. falei, pois não. Aí eu expliquei o que eu fazia. Sim, sim. Aí ela ficou olhando assim, falou, não, mas eu, graças a Deus, por enquanto eu não preciso do senhor, então. Mas você vê o ponto que chega, né? Gente, Porque ela tá lá, foi até o especialista sem saber o que você porque fazia. no livrinho médico fisiatra, ela não Sim. tem noção do que era, agendou, Que mas coisa. foi curioso. Bacana. Doutor, quero te agradecer demais pela disponibilidade, ter vindo até aqui, passado as informações. Quero pedir para vocês aí de casa, que olha quanta informação importante, quanta coisa bacana. Por favor, compartilhe esse conteúdo para alguém que você saiba que está sofrendo por alguma dor aí, que está passando por um Todo período mundo difícil. conhece alguém que tem dor crônica. Compartilha aí o episódio para o pessoal assistir e tal, porque é uma especialidade muito importante. Doutor, Muito importante. obrigado. Obrigado pela Obrigado, pela eu que disponibilidade. agradeço. Eu que Obrigada, agradeço. doutor. E a Obrigado. gente vai ficando por aqui, gente. Até quarta-feira que vem. Não esqueçam que o Bico de Papagaio é o seu canal interativo de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu esqueci no começo, mas eu não esqueci no final. É isso aí. Gente, obrigado, boa noite. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.